Falou, tinha que ter levado o terceiro jogador do Flamengo. Não. Aí A não. Daniela tá querendo forçar isso, Não, você tá querendo Rodinei na seleção. só O Tite respondeu sobre isso. Roda o Tite. Não é possível. Perguntaram. Quando tu fala de improviso, tu está sendo impreciso na tua observação tática da equipe. Por quê? Porque ela constrói de uma forma diferente de laterais do que, por exemplo, o Rodinei, que está fazendo um grande campeonato, faz no Flamengo. Salve, salve nação, saudações rubro-negras. Como vocês viram aqui na entrada do vídeo, cara, Tite elogiando o Rodinei, é isso aí. Está fazendo um grande campeonato no Mengão. Galera, temos aqui os melhores momentos do Futebol 90 da ESPN Brasil de ontem, né? Falando de Pedro, falando de Everton Ribeiro e também citaram o Rodinei, lógico. Então a gente não perde uma, a gente vai trazer aqui para vocês este debate do Futebol 90, créditos de vídeo, é da ESPN Brasil, link na descrição, canal aqui do YouTube ESPN Brasil, Grupo Disney. Quero pedir o seu like, a sua inscrição no canal se você é flamenguista. Seja bem-vindo, tudo que falam do Mengão, dos nossos jogadores, a gente traz aqui para você. E nessa fase de convocação para a seleção brasileira, como tem jogadores do Mengão, a gente vai falar de seleção aqui também, tá bom? Galera, tem um recadinho rapidinho aqui para você que gosta de futebol, que gosta de apostar. Galera, este vídeo tem um apoio da 1xBet, a melhor e maior casas de apostas do mundo. A 1xBet é parceira do Barcelona, Chelsea, Liverpool. Use o nosso cupom de desconto e ganhe 100% de bônus e baixe o app. Como que funciona, galera? Se você depositar R$50, você ganha R$50 de bônus. Se você depositar R$100, você ganha R$100 de bônus. É top e eu recomendo. Está no primeiro comentário fixado o link da 1xBet para você apostar nas melhores e maiores ligas e times do mundo. É top e eu recomendo. E aí, curtiram? Então, cara, não perca tempo, tá no primeiro comentário fixado o link e o nosso cupom de descontos. Valeu! Vamos pro vídeo? Então vamos lá. Fala aí, Dani. O Prates falou um outro nome aqui no meu ouvido. Pode falar alto, Prates. Você falou assim pra mim, falou tinha que ter levado o terceiro jogador do Flamengo. Não. Aí A não. Daniela tá querendo forçar isso, Não, você tá querendo Rodinei na influenciar. seleção. O Tite que ela ia colocar o respondeu avião. sobre isso. Roda o Tite. Não é possível. Perguntaram. Quando tu fala de improviso, tu está sendo impreciso na tua observação tática da equipe. Por quê? Porque ela constrói de uma forma diferente de laterais do que, por exemplo, o Rodinei, que está fazendo um grande campeonato, faz no Flamengo. A nossa construção ela é de interno, ela não é de externo, de lateral. Há uma concorrência entre eles, sim, são jogadores criativos do setor e que podem, eventualmente, os dois, inclusive, serem convocados futuramente. Sim. Então, eles concorrem, sim, é um grande jogador, o Couto é um extraordinário jogador. Tá aí, ó. Pra mim, a gente juntou ali alguns trechos, né? Fica claro que o Daniel Alves tem a confiança, que a gente citava aqui, e que o Felipe Coutinho está no meio do caminho entre o Gabriel e ele, o Gabriel Jesus e ele, né? Porque, ok, existe uma briga aberta, o Everton convocado. Só pra gente não passar batido, óbvio que o Rodinei é uma brincadeira do torcedor, o Maracanã bradou, Rodinei é seleção. Bem, muito bem. Mas é um bom jogador. Não, e tá num momento muito especial. Mas deveria estar no radar do Tite em algum momento? Acho que não, me parece que não. Agora, há um dilema em algumas situações do Tite aí, né, Dani? Sim. Porque o Tite sempre vai ter explicação da parte tática. Assim, olha, o jogador está muito bem na equipe dele, mas, por exemplo, taticamente não se encaixa aqui. É uma explicação. Você vai falar assim, mas você pensa uma coisa A, o técnico pensa uma coisa B. E tem esse momento que vai jogar contra ele em algumas situações, que a gente vai ter de pesar também. O Everton Ribeiro está jogando muito bem. Ele volta a aparecer na seleção brasileira. E ele já entregou taticamente na seleção. O Tite gosta muito e sempre que chamou, geralmente jogou muito bem. A gente tem visto as eliminatórias. O Coutinho nem estava em alta no Aston Villa quando ele deixa o Barcelona para jogar no Villa. E o Tite chama. Ele fala o seguinte, não, comigo o Coutinho foi bem, comigo o Coutinho sempre respondeu e com ele respondeu. E é um ou outro, né? E aí que tá, Dani, o quanto vai pesar o momento que cada um atravessa e o quanto o momento vai jogar contra ou a favor alguém que o Tite conhece e gosta e não está em um momento tão bem no clube. Ele tem alguns dilemas em relação a essa lista. Eu acho que essa lista para os amistosos, ela vai dizer alguma coisa em relação à Copa do Mundo. As novidades que apareceram, reapareceram.
elas têm chance de jogar a Copa do Mundo? Não que o Tite fale publicamente. Publicamente ele vai, obviamente, fomentar a disputa de todo mundo. Publicamente ele vai falar que, olha, fulano está muito bem no time dele, fulano está respondendo muito bem, o outro apareceu na minha lista. Agora, o quanto esse momento nos times vai pesar para alguém deixar de ir ou ir à Copa do Mundo em relação a alguém que, por exemplo, não está jogando bem no time, mas o Tite gosta. O Tite teve resposta boa desses jogadores quando estiveram com ele. A amostragem que ele tem do Coutinho é muito maior do que a que ele tem do Everton na seleção. Eu acho que a fase pode pesar para quem não goza de confiança total do Tite. Para quem goza de confiança total mas o Coutinho, então, mas é isso. Então o Coutinho está na frente do Everton. Mas eu acho que é o seguinte, o desenho, o Coutinho está na frente do Everton. O desenho, para mim, é... O Tite deixa claro que, apesar das pendências ali, do meio para trás, as 3 vagas devem ser utilizadas do meio para frente. Correto. Ele tem caras muito sólidos na primeira linha ali, quando a gente fala de Casemiro, Fabinho, Fred, Bruno Guimarães. Ele tem caras sólidos. Tenho para mim que será um meia, que faz mais ali, talvez, jogando com um tripé um pouco mais aproximado do ataque. Ele vai ter um meia e 2 atacantes. Nesse um meia extra, acho que o Everton Ribeiro briga, tanto que ele fala na coletiva, podemos ter os 2 na Liga da Copa. O Everton briga. E o que o Everton conjuga? O Everton conjuga bom momento e boa fase, bom encaixe quando esteve a serviço do Tite. Então ele briga com quem, se você está cogitando a possibilidade dos dois? Eu não acho que ele briga. Eu acho que ele depende da terceira vaga extra. Serão 2 atacantes e a terceira vaga extra. Se o Tite definir que vai ter que levar um lateral a mais, se ele vai ter que levar um atacante a mais, se ele quiser levar um meia a mais, um meia hoje talvez seja o Everton, pela fase, e aí tem que ver o que vai entregar nesses amistosos. Eu acho que o Everton entra nesse debate. O Everton, para mim, não vai tirar o Coutinho. O Coutinho sai da Copa para entrar o Everton Ribeiro. Até porque o Coutinho goza de confiança. Sim. O Everton goza de momento e de boa resposta. Eles jogam em lados diferentes. Então, mas é um meia. Ele está trabalhando com essa situação da criação. E 2 caras na frente. Mas ele pode virar e falar, quer saber? Eu vou levar, são 3 atacantes. E aí o Everton talvez saia desse debate. No debate atual, isso muda. Isso muda. No balanço... Das horas, tudo pode mudar. Isso já foi uma 5ª vaga para homem de volância. Isso já foi uma terceira vaga extra de ataque. Uma vaga extra de meio. Hoje, me parece que ele está tentando entender. E se eu levar um meia a mais? O Everton encaixa aqui? Acho que o debate hoje é esse. Entendi. O Facincani, faltou a gente falar de alguém aqui? Algum convocado? Lógico. O Ribeiro Depende. não gostou muito não, cara, que ele De quem convocou, de quem não convocou. Facinho, Depende. De quem convocou? Não. Só para saber. Não, só para... Olhador. É que, claro, o Tite tem os méritos dele, entendeu? E ao mesmo tempo também não é puxar sardinha. Vou te dar uma dica aqui, ó. Não, Dica? sim. É como diz outro, é o homem do gol, né? Enfim, é que vocês estão falando de meia, entendeu? E aí... Dá pra chamar de surpresa o Pedro hoje? Não, óbvio. O Pedro é uma realidade. Pra mim, a briga do Pedro é se ele ou Jesus serão titular. Enfim. Titular? Você coloca o Pedro como titular dessa seleção? Depende de agora ainda, vamos ver. Devagar com andou, né, Prati? Não vejo nenhum tipo de problema se colocar isso. Vai depender muito da característica que ele quer de jogo. Olha aí. Tá sem o áudio do Pedro. Eu vou ler aqui, então, o que ele coloca na legenda. Ele não tá falando, ele só mas ele tem a musiquinha do vídeo, uma musiquinha tem a musiquinha da apresentação. Evoluir é um dos processos mais bonitos que podemos ter em vida. Mas já com a Errar e 9? acertar, cair e levantar, dúvidas e certezas. Os dois lados estão sempre com possibilidade de escolha. Aqui no Flamengo, eu vivi todas as fases, sem exceção. Em qualquer uma delas, sempre procurei evoluir. Acredito que essa seja a palavra. Resiliência, trabalho e fé. Nunca deixei de acreditar em mim, no meu trabalho. Isso me manteve firme. Agradeço a cada um que esteve comigo. Vocês fazem parte desse momento especial. Que seja apenas o começo. Obrigado, Flamengo e nação. Sem vocês, não seria possível. Eu gosto da hora que passa o cachorro ali. Samba parece um cachorro. Não, samba é o gol. Samba passaria no seu vídeo? Com certeza. Com certeza. E o Pedro? Vai passar bem na seleção? Me coloca muito. O Pedro? Confiança, né? Fase, né? Ele cita muito isso. No ano passado ele perdeu a confiança, ele perde a motivação, ele queria ter ido à Olimpíada, isso mexe com ele não estava no time. O Pedro hoje está... Como é que o Pascoalzinho fala? Tem um perfume que a bola gosta. Ele hoje está nessa. Ele hoje está nessa. Ele vai aproveitar. Se a bola chegar, e tem qualidade naquela meiuca da seleção, na ponta, para a bola chegar. A bola chegando, imagino que ele tenha qualidade. Vai ser titular, não vai ser. Acho que vai ser observado. Sendo observado, tendo tempo a bola chegando, ele não precisa de muitas bolas para colocar para dentro. Eu acho que por ser... Observação, tenho dúvida. Mas eu a acho que é uma observação situação... do Tite também é uma observação que, às vezes, a gente não consegue entender de fora. Mas observar no banco me incomoda. Não, e ele, muitas vezes, fala o seguinte, eu observei como ele se comportou no ambiente, a gente não viu jogar. Eu entendo essa dúvida. Sabe o que eu acho diferente? Danilo na última convocação. Então. Eu acho que ali tinha gente consolidada dentro de campo e ele precisava observar o ambiente.
Na situação do Pedro, não tem gente mas consolidada poderia dentro jogar. de campo. Não tem gente consolidada dentro de campo na função dele. O Tite busca há muito tempo essa opção. Então, acho que dessa vez vai além de uma observação só do ambiente. Eu acho que vai ter Pedro em campo e por mais minutos do que aqueles 10, 15 ali que talvez muita gente de primeira Pedrão, convocação tem. Pra mim, assim, convocou, põe pra jogar. Não, põe um tudo pouquinho, bem. entendeu? Sente no jogo. Não é só o treino, não é só o ambiente, não é só o extracampo, é o dentro de campo, Quero é o debate do comportamento. Hã? Quero o debate do Danilo no segundo jogo da última janela. Sim, põe 20 minutinhos, 25, ou então... O você Pedro põe eu acho que tem que colocar até mais agora, Claro, né? Na não, boca da óbvio, Copa sim, ele mas convocado. Mas, Dani, se você está levando um jogador para uma última observação e você já tem na cabeça o seu time, entre aspas, titular formado, que o Tite tem, a gente sabe qual é o time que vai entrar em campo, talvez com uma dúvida na lateral esquerda, você pode colocar uma escalação, digamos, um pouquinho diferente, mas para dar essa minutagem, essa rodagem para aqueles que estão buscando a última vaga. Porque não adianta nada você colocar o cara faltando 5 minutos, observei e não deu certo. Não, mas 5 minutos é um tempo muito curto. Dá um jogo, você dá meio tempo para um jogador se desenvolver em campo. Por exemplo, o Richarlison precisando dessa última vaga. Então, observe-se o Richarlison nessa última vaga. Uma dupla de zaga, então, coloca o Ibanez com o Bremer, que aliás é ótimo jogador. Ótimo, para quem não conhece da Juventus. Mas e o Ibanez? E o Pedro? E o Pedro? Que eu tô tentando aqui. Não, o Pedro, pra mim, desses está numa outra esfera. O Pedro tá numa outra esfera. Desses que foram convocados, o Pedro é uma outra esfera pra mim. O Pedro sempre foi uma certeza para o Tite. O Tite? O quê? O que o Tite mais queria era só que o Pedro jogasse. Certeza que ele é apaixonado pelo Tite. Não, entendi. Ele já deu entrevista, inclusive, falando que tinha que jogar. Tite Isso é verdade. Ama, Faz ele sentido. adora o Pedro. Obrigado. E acho isso extremamente louvável e muito justo, porque ele é um cara muito bom jogador. Agora, ele não poderia convocar o Pedro não jogando e sendo reserva. Por isso que muito dessa convocação para a seleção não é por causa de clube de regatas do Flamengo. É por causa de Dorival Silvestre Júnior. Achei que era por causa do Pedro. Era por causa do Pedro. Eu ia falar, ué. Dorival Silvestre Júnior, que fez com que o Pedro retomasse a confiança como titular. Esse sim é o grande responsável. Ele tá convocado. Agora tudo bem, mas assim, não venha dizer, porque o Flamengo ajudou. Não. O responsável pela volta, pela retomada, inclusive até do time, chama-se Dorival Silvestre Júnior. Sinto que ele não gosta do Flamengo. Sinto que há uma mágoa, sinto que há uma frustração aí, né? O Pedro tá falando aqui, Pedro Ivo, tá falando aqui dessas 3 vagas a mais, né? Se são 2 para um atacante, eu acho que uma já tá ocupada. Claro que vai depender de desempenho até o final. A lista tem que ser entregue até o meio de novembro, não é isso? Você quer colocar o Pedro na Copa? Tem uma final. Eu gostaria, porque eu acho que o futebol que ele está apresentando há algum tempo até aqui é muito positivo para isso. E é muito pouco provável que a lista saia antes da final da Libertadores. Vai esperar, né? Não é nem por isso. A final da Libertadores tem uma explicação. E aí a gente não quer entrar, mas é uma explicação Mas que não a gente tem que dar respeita. um mês antes do embarque? Não, você 14 tem que de entregar, novembro, você tem que o entregar limite. uma lista de 55 jogadores da FIFA com muita antecedência. E aí você tem 10 dias da estreia da Mas a seleção, uma convocação semana final antes. sempre com um mês antes, né, Pedro? Não, mas eu vou te explicar, tem uma explicação. O Tite não quer convocação num período entre os 2 turnos das eleições que a gente tem no Brasil hoje. Ele não quer misturar as bolas. Sabia, Ele quer não? esperar passar. Ele não quer que os fatos se misturem e a ideia é que seja após o segundo turno. Então, eventualmente, ali no limite, a seleção na viaja no terça-feira? fim de semana de... Não sei, mas assim... Normalmente sai de terça, a seleção viaja 13, 14, 12, 13 para começar o treino, 14 em Turim, na Itália. Então, claro que vai ficar em cima, mas ele deve esperar até o início de novembro, passando o segundo turno ali, dia 30, dia 29, a final da Libertadores, dia 30 é a eleição. Naquele início de semana ali, ele deve divulgar a lista com os 26. Convoca dia 2. Envia-se uma lista de 55, essa lista era de 35 antes, mas por conta de Covid, situações atípicas, ela sobe para 55. Você envia essa lista para a FIFA em tempo considerável antes mesmo até da convocação. Aí tem a lista até o dia 14, 2,26. Então, acredito eu que vai sair ali no iniciozinho da primeira semana de novembro. Dia 3, por exemplo, vai até porque Monta o dia 2 ataque é da feriado. seleção aí, 1, só 2, pra gente 3, fechar. 4, por ali. O ataque, eu acho Titular? que o Tite vai ter os 2 pontas. Acho que ele encontrou com os pontas um outro tipo de caminho no trabalho dele. Então, aí Rafinha e Vinícius Júnior e possivelmente Richarlison.
Concordo. E com o Neymar atrás do Richarlison. Assim, estou tentando imaginar com o que o Tite tem demonstrado. E o Pedro vira uma opção, a não ser que... Aí que tá, Dani. Esses amistosos são muito importantes pro Pedro e também para essas novidades. Porque a gente vai ter uma resposta final se essas novidades foram observadas dentro ou fora de campo e se elas realmente ganharam espaço para jogar uma Copa do Mundo. E aí, para entrar o Pedro, sai o Richarlison. Seria Pedro ou Richarlison. Me parece que sim. Inicialmente, sim. Um ou outro. E acho que o Richarlison está à frente porque tem jogado mais na seleção brasileira. Concordo? Concordo. Ele não vai começar, imagino eu, sendo coerente com tudo que ele vem fazendo até aqui. Ele não vai começar com o Pedro no primeiro amistoso. E acho que ele vai tentar mais uma vez repetir e automatizar o processo, entrosar. Neymar por trás, Rafinha e Vini, Richarlison. Pedro, para mim, entra nessa. O Firmino pode entrar em algum momento fazendo falso 9, substituindo o Vini, abrindo o Neymar, o Firmino fazendo falso 9. O Pedro por ali batendo entre aspas, com o Richarlison. Acho que é por aí o caminho. E acho, repito, que o Pedro, por ser uma outra situação diferente do Danilo, já tinha gente consolidada na posição do Danilo. Não tem ninguém consolidado na posição do Pedro. Sem dúvida. O Paquetá vocês estão colocando aonde nessa seleção? Titular absoluto. Mais para ali, junto com o Neymar. Depende, porque você pode ter Casemiro, então, Fred, Neymar, Casemiro, um aqui, outro aqui, o Neymar aqui, dois volantes e o Mas uma coisa que eu acho, não sei. O Brasil não vai ter... com 11, né, Dani? Explica pro pessoal. Eles estão querendo colocar 15. 12 não vai caber. Não, só uma coisa, rapidinho. O Tite não vai ter do 1 a 11 Entendi, o na Paquetá Copa. não vai ter lateral direito, vai meter o Paquetá. O Tite não vai ter do 1 a 11 na Copa, ele já falou isso. Vai mudar uma peça, ele não quer cair num erro que ele teve em 2018, que era 1 a 11, isso aí não muda. Pode ter uma mudança de meio, de linha de volante, um Paquetá, um posicionamento do Neymar, um Vini sacado dependendo do jogo. Então, e também não estar o Paquetá no jogo, estar no segundo, não tá... Mas é circunstância, você vai se agarrar ao modelo que ele tem que se adaptar para um adversário ou para o outro. Eu acho interessante que ele fez essa autocrítica. Não dá para ter do 1 a 11, não dá para me agarrar. Faça fecha aí que a gente tem que fazer. Não é 1 a 11, mas... Qual é seu time hoje, do meio para frente? Rápido, Ele já me falou. De volante ou ataque? Ele já me falou que é Paquetá, Vinícius Júnior e Pedro dele. Bruno Guimarães, Casemiro, Neymar, Rafinha, Vinícius Júnior e Gabriel Jesus. Fredinho e Paquetá. Gabriel Jesus não está Tem gente lá convocado. que não pensa assim, então acho que a coisa vai... É o Pedro, cara. Paquetá no banco. Eu acho que hoje não se pensar Vinícius Júnior titular ou Rafinha titular, para mim é fora do comum. O Neymar já se falou que vai ser por dentro. Sim. E o centroavante, hoje, o que tem de... tirando o Pedro, que aí você vai... Aí, de acordo com o jogo, você vai mudar essa cara. Para mim, é a característica do centroavante que vai mudar. Ou Pedro ou Gabriel Jesus. Porque o que o Bruno Guimarães, para mim, joga de bola é impressionante. O que ele tem jogado no Newcastle é impressionante. E Casemiro, para mim, dispensa apresentação. Boa. Sou muito fã. Intervalo na... Tá aí, galera, um trechinho do Futebol 90 falando da convocação do Tite, Pedro, Everton Ribeiro e Rodinei, né? Teve aqui um trechinho elogiando o Rodinei também. Mas, cara, é muita dor de cotovelo do Facincani, né? É um morde-a-sopra danado, né, galera? O cara elogia o Pedro, daqui a pouco tira o Pedro, não dá pra entender, né? Ele queria a convocação do Gabriel Jesus porque o Gabriel Jesus jogou no Palmeiras. Ah, para, né, velho? Para, né? Poxa vida. Se ele não foi convocado... e o Pedro foi convocado, você tem que escalar o Pedro, não o Gabriel Jesus, que não foi convocado, né? Há um equívoco aí, né, meu querido Facincani? Galera, no meio do campo, cara, o Tite tem muitas opções boas, né? No segundo jogo pode ser que sim, Pedro e Everton Ribeiro possa começar de titular. Nesse primeiro jogo, acredito que não. Ou, de repente, o Tite pode inverter. No primeiro jogo começa de titular Pedro e Everton Ribeiro para testar, né? E no segundo jogo eles começam a ir no banco. Um dos dois jogos, acredito eu, que eles serão titulares, né? E depois saem no intervalo, ou sei lá, 15 do segundo tempo, para o Tite fazer o rodízio e fazer os testes que o Tite quer fazer. Mas, cara, muita gente boa jogando junto, cara. Vinícius Júnior, Neymar, Pedro... Aí você pega Rafinha, daí ficou de fora Gabriel Jesus, ficou de fora Coutinho, daí você tem o Paquetá no meio, aí você tem o Rodrigo, cara, nossa, o Flamengo, Flamengo é seleção, né, tá certo. Cara, a seleção tem muita opção, cara, o Tite tem muita opção. Ele que se vire, né? E aí, curtiram, gostaram? Cara, caprichei aqui pra vocês nos melhores momentos do Futebol 90. Deixa aquele like, se inscreva aqui no canal se você é flamenguista. Muito obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo aqui do canal. Saudações rubro-negras. Fui!